conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vou falar sobre passado, o que fazer com o seu passado. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. É isso aí, pessoal, esse site aí é uma novidade para vocês. Nós estamos inaugurando esse site hoje, é um site que eu vou cuidar com muito carinho. Eu não jogo tarô, mas eu conheço, assim, profissionais fantásticos. Então, entra lá no site taroterapiaonline.com.br se você precisa de uma orientação, se você precisa entender qual o momento na sua vida, se você precisa fazer escolhas e não está sabendo muito bem como se resolver, como se organizar emocionalmente, os nossos consultores vão ajudar você a ver a situação com mais clareza. É um site muito bacana. Então, taroterapia.com.br. E, gente, eu quero fazer um convite para você que gostaria de tomar café da manhã comigo na próxima terça-feira aqui na rádio. Isso mesmo. Você pode ser sorteado, pode ser um dos felizardos para o Happy Day. Então, se você gostaria de vir conhecer os estúdios aqui, o meu programa, eu farei o programa ao vivo, como eu sempre faço, e logo após nós vamos tomar um gostoso café da manhã e em seguida conhecer os estúdios da Rádio Mundial. Então, entra lá no site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, se inscreve que você poderá ser sorteado para passar esse Happy Day comigo. Então, radiomundial.com.br. Bom, gente, hoje eu vim falar para vocês sobre passado. Passado é memória, na verdade, né? O passado, como a própria palavra diz, já ficou para trás. Só que o que acontece é que as pessoas, por causa daquilo que elas vivenciaram na vida delas, elas ficam presas. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a pessoa que fica presa, ela literalmente gasta energeticamente, emocionalmente, muito tempo naquilo que já se foi. Muitas dessas pessoas ficam presas emocionalmente com muito medo, porque aconteceu algo ali naquele passado que não foi bom. Então fica gravado no corpo essas memórias. Então, por exemplo, se a pessoa passou por um medo, um assalto, por exemplo, naquele momento ela teve uma emoção muito forte, aquilo fica gravado dentro dela. Então, a lembrança daquilo ativa essas memórias, traz essa memória e a pessoa fica achando que a todo tempo aquilo pode acontecer de novo. Então, é assim, por exemplo, que fica criado o trauma. Então, lá na terapia, quando as pessoas estão muito ligadas ao passado, quando algo aconteceu e elas não estão resolvidas emocionalmente em relação a isso, o que eu faço? Eu vou lá nessa raiz, nessa memória, e eu mudo essa memória para uma outra memória, eu substituo ela para uma memória de tranquilidade, de um momento onde a pessoa teve tranquilidade na vida. Então, o que vai acontecer? Quando ela passar de novo por uma situação parecida, aquela memória não vai ser novamente ativada. É muito bacana e essa pessoa passa a viver sem o medo. Agora, isso é feito através dos exercícios de programação neurolinguística, é assim que eu tiro traumas, é assim que eu trabalho com pessoas muito travadas, eu me especializei em pessoas travadas, pessoas que têm dificuldades de serem aquilo que elas querem ser. Se você tem dificuldade em ser você, se você tem dificuldade em se soltar, em se expressar, em se colocar para o mundo, se você está enroscado aí na sua vida e não está entendendo como você pode fazer para se realizar, você pode vir fazer a terapia comigo, são as 10 sessões que vão mudar a sua vida. Por que muda, gente? Porque justamente eu vou lá nesse passado, eu vou reorganizar de duas formas o seu passado.
Eu vou reorganizar na parte da consciência, onde você vai ter uma consciência diferente, porque eu vou mudar através daquilo que você sente, a sua perspectiva, aquilo que você pode vivenciar de hoje em diante, mas também eu vou te ensinar como lidar com aquilo que passou, porque é muito importante a gente entender que esse passado, ele precisa ficar no passado, ele não precisa continuar te definindo. Então, se você teve alguma situação na sua vida muito importante, onde você, por causa desse passado, hoje você está paralisado, você não anda, você é incapaz de tomar atitudes. Por quê? Por que a pessoa fica incapaz de tomar atitudes? Porque ela fez algo ali no passado, muitas vezes a pessoa não tem nem consciência exatamente do que foi, mas aquilo trouxe um arrependimento, um medo, uma culpa. Então, para que não aconteça de novo, a pessoa fica presa. Então, gente, quando isso acontece, você para de viver, você passa a sobreviver. Então, se este é o seu caso, entenda que isso tem solução e é muito importante a gente entender como lidar com esse passado. Esse é o tema que eu estou trazendo aqui no programa, porque é muito importante a gente entender o que a gente faz com o passado. Então, gente, anota aí o meu WhatsApp, manda lá um oi pra gente. Eu e a minha secretária, a gente vai te responder, te informando como que funciona essas 10 sessões que vão ser transformadoras na sua vida. Como eu já disse para vocês, eu utilizo a programação neurolinguística, utilizo outras técnicas também, e eu tenho também ali a ajuda dos anjos e dos mentores. Para quem não sabe, eu sou autora do livro Anjos e Mentores, que há alguns anos atrás saiu pela editora Alfabeto. É muito importante a gente entender qual é a nossa parte nesse passado, o que a gente faz com esse passado e como a gente muda esse passado. Então, anotem aí, 9696577748, repetindo, 0 operadora 11, 9696577748, e o telefone lá do consultório que você pode ligar após as 9 é 4327 4301, 4327 4301. Bom, o passado não precisa te definir. Você precisa entender que o que aconteceu está ok. O que significa estar ok? A gente precisa olhar, entender que parte realmente nos cabe desse passado. A gente precisa entender que seja lá o que aconteceu, nós não fizemos sozinhos. Eu não estou tirando a culpa, não estou colocando a culpa em outra pessoa, não é nada disso. Mas é importante entender que muito do que aconteceu porque teve outras pessoas envolvidas. Então, por exemplo, quando um casamento acaba, a gente precisa entender que não é que ele não deu certo, ele deu certo naquele momento. Houve uma tentativa de ambas as partes para dar certo, chegou uma hora que uma das partes não soube como lidar com aquilo, a outra também não, e o casamento, por exemplo, desandou. Então, o que acontece? A pessoa precisa entender que aquilo não deu certo porque houve duas pessoas que não souberam lidar com aquilo. Então, por exemplo, às vezes até quando você tem um casamento onde um é muito, digamos assim, carrasco, ou é muito, sei lá, tem alguma coisa ali que só um faz, digamos assim, a gente poderia enxergar por essa perspectiva. Só que, na verdade, quando só um faz coisas erradas, o outro permite, significa que esse outro também está contribuindo para que aquilo continue do mesmo jeito, o outro não tomou uma atitude. Então, por exemplo, num casamento ou numa relação entre duas pessoas de qualquer natureza, 50% só pertence a você, os outros 50% pertence a outra pessoa. Então, é bastante importante a gente entender isso. Como lidar com aquilo que aconteceu. A culpa é outra coisa que prende muito as pessoas. O sentimento de culpa traz junto um mau entendimento da situação. A pessoa guarda dentro dela uma sensação de que eu fui culpado, por causa dessa culpa, algo aconteceu ou deixou de acontecer. E aí o que acontece? Eu não fui uma boa menina, eu não fui um bom menino, então eu não mereço ter coisas boas na minha vida. Então a culpa é um dos motivos pelo qual as pessoas ficam travadas, pelo qual as pessoas
não conseguem passar de um determinado patamar, ou seja, elas se sabotam, porque no fundo elas não se acham merecedoras. Então, quando a pessoa tem dentro dela um sentimento de falta de merecimento, falta de conseguir algo, a pessoa acha que o outro pode conseguir e ela não, significa que existe culpa. Então, quando a gente olha para essa culpa, a gente entende esse passado por uma outra perspectiva, tudo muda. As pessoas falam pra mim, depois ali das conversas no consultório, poxa, Cristina, eu nunca parei pra entender a situação do jeito que você está me colocando. E a pessoa dá assim, respira aliviada, e aí depois a gente faz os exercícios de programação neurolinguística pra tirar de vez aquela memória e a pessoa fica livre. Simples assim. Por que é simples? Porque é rápido. Por que é rápido? Porque é uma técnica poderosíssima. É uma técnica que funciona a nível muito, muito profundo. Então, gente, assim como a gente cria um trauma, como a gente cria uma situação de uma hora para outra, a gente também pode criar uma situação de uma hora para outra. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça de que um problema é grande demais, de que um problema é difícil demais. Sabe por que ele é difícil para você? Porque você não sabe resolver. Se você tiver o telefone de quem sabe, se você souber a pessoa que sabe resolver, a gente resolve. Se vocês observarem, é muito interessante, eu sempre falo nos meus programas aqui na Rádio Mundial, que pessoas bem-sucedidas, elas não têm problemas, elas têm pequenos obstáculos. Sabe por quê? Porque uma pessoa bem-sucedida, quando ela se depara com algo, ela resolve, ela sabe como resolver. Se ela não sabe como resolver, ela tem um telefone de quem sabe. Ela se mexe na direção correta, do jeito correto, e ela resolve. A pessoa que tem um problema e ela não faz a mínima ideia de como resolver aquilo, ela tenta da forma que ela consegue, com as memórias que ela tem. Então, é uma pessoa que tenta, baseado naquele conhecimento que ela tem, geralmente que é um conhecimento que ela já tentou usar e que não deu em nada, ou ela tenta baseado no conhecimento de alguém próximo, provavelmente de uma pessoa também que não é muitas vezes estruturada, não é bem sucedida, ou seja, não vai dar em nada. Para que a gente consiga coisas diferentes na nossa vida, para que a gente consiga ir além, a gente precisa buscar soluções nas fontes corretas. E quais são as fontes corretas? Justamente são as fontes testadas, são os caminhos que fazem a gente entender realmente o que a gente precisa fazer. Então, quando você chegar lá no consultório, eu vou trabalhar justamente essas questões com você, vou entender o que você pensa, como você pensa, o que você faz, o que você quer, e eu vou criar esse caminho. Neste caminho que eu vou criar, eu vou te orientar diretamente, vou te ensinar muitos recursos para você lidar com o outro. Tem recursos ali que eu vou te ensinar que vão funcionar para o resto da sua vida, porque são grandes sacadas, são grandes modos de fazer as coisas. E, além disso, eu vou trabalhar ali nas suas memórias para que você se sinta diferente. Quando você se sente diferente, ou seja, sem a culpa, sem o medo, sem as sensações que te aterrorizam, você vai conseguir. Simples assim. Então, pessoal, anotem aí. 969657748. Repetindo, lembrando que é 0 operadora 11 969657748 e o telefone lá do consultório é 4327 4327 4301. Gente, fazer uma mudança é necessária, porque se você não mudar algo, nada vai mudar. É meio óbvio isso que eu estou dizendo, mas as pessoas, elas ficam esperando que algo mude sem que elas se movam, elas querem um milagre, elas desejam, muitas dessas pessoas desejam que o céu se abra e que desça alguém e fale, olha, você merece, você sofreu muito, eu vou te dar um prêmio. Muitas das pessoas fazem também um papel de boazinha na vida porque elas acreditam que elas vão ter um troféu, elas vão ter uma recompensa, e não funciona assim. O que faz as pessoas conseguirem é simplesmente o fato de que elas aprendem como, elas entendem o que elas precisam fazer e elas emocionalmente se estruturam, porque quando eu acredito que eu não posso, eu realmente não vou conseguir. Quando eu acredito que eu não mereço, eu realmente não vou conseguir, eu não vou atrair as coisas certas. Agora, quando você tem essa estrutura dentro de você, onde você sabe que você merece, onde você está
livre de culpas e onde você sabe o que fazer, porque ali eu vou te falar diretamente o que você precisa fazer. Muitas vezes a pessoa ela tem um diálogo interno onde ela acredita que ela não precisa fazer nada, e eu olho para a pessoa e falo, olha, não é isso que eu estou vendo uma pessoa assim, assado, e para você ser essa pessoa que você está fazendo, você vai ter que pelo menos, por exemplo, ter esse e aquele outro recurso. Muitos desses recursos, eles são comportamentais, de buscar mesmo, por exemplo, aprender a falar corretamente, aprender a se expressar, fazer um curso disso ou daquilo. Muitas vezes a pessoa não percebe que falta coisas muito concretas. Então, eu vou mostrar para você como você pode mudar essa estrutura dentro de você para que você consiga realmente mudar a sua estrutura externa. Então, anotem aí, 9696577748, 9696577748, manda um oi lá pra gente, a gente vai te informar como funciona essas sessões, essas terapias, esse conjunto, né, de sessões que eu chamo de desembaraçar, que eu chamo de transformar, para que você faça uma grande mudança na sua vida. E o telefone lá do consultório é 4327 4301. Tem também, gente, o meu site, cristinalong.com.br. Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Este domingo nós temos o curso que chama-se Bases de Psicoterapia. É um curso fantástico, ainda temos vagas, então você pode correr lá e fazer a sua inscrição. É só neste domingo, é o dia inteiro. Quem vai ministrar esse curso junto comigo é a Inês Leão. Ela é uma terapeuta maravilhosa, e você vai aprender a como se analisar, como observar a sua vida, o que você precisa entender, as bases de como fazer esse entendimento acontecer. Então é um curso muito bacana, gente, está lá no site todas as informações, ou você pode me mandar lá um WhatsApp e eu te mando as informações. Então o site é cristinalong.com.br. Depois desse curso, o próximo curso será de barras de Access, que será no mês de fevereiro, que é um curso também fantástico, muito interessante, onde você aprende a desbloquear muitas memórias também. Então, está tudo lá no meu site. Você entra na parte Academia de Terapeutas, tem lá toda a nossa agenda do ano inteiro, inclusive tem as viagens que eu vou fazer. A minha próxima viagem será à Índia, nós vamos na Semana Santa, ou seja, você nem vai precisar faltar muito no seu trabalho. Gente, a Índia é fantástica, é cheia de contrastes, é uma experiência, assim, encantadora. E eu convido você a vir fazer essa viagem comigo, eu vou te acompanhar desde o Brasil. Lá nós vamos fazer vivências, nós vamos entender sobre a sua vida, nós vamos conhecer lugares fabulosos, maravilhosos, então venha comigo, está super facilitada. A informação sobre essa viagem está no site jornadas.tour.br, mas também está lá no meu site, cristinalong.com.br. Gente, então, nós temos Índia, agora em abril, eu tenho depois Egito, em junho, já fui várias vezes ao Egito, é uma delícia, nós vamos no calor, então o calor de lá do Egito é uma delícia, nós vamos fugir do frio aqui mais uma vez, todo ano eu fujo do frio, então depois eu tenho em setembro Machu Picchu lá no Peru, em novembro China, olha que interessante, já pensou vir fazer... Você vindo nesta viagem comigo, a China, em novembro, e eu tenho depois Islândia, que será em janeiro de 2018. Então, está tudo lá no site jornadas.tour.br ou no meu site, cristinalong.com.br. Nós estamos falando hoje sobre passado, e eu quero te ensinar uma coisa muito importante sobre o seu passado. O passado, ele serve como memória. Agora, essa memória, ela tem que ter um jeito específico de se observar. Por quê? Porque você não pode ficar preso ao passado. Como é que uma pessoa fica presa ao passado? Uma pessoa fica presa ao passado quando ela revive aquilo diariamente, fica pensando naquilo, fica se culpando, fica culpando o outro, fica pensando no porquê, ou seja, ela gasta muito tempo do seu dia, da sua vida, ali, olhando para aquilo que passou, né, aquele leite derramado que não vai mudar nada. Como que a gente solta o passado? Eu vou te ensinar agora como soltar o passado. Sabe como? Tendo gratidão por aquilo que aconteceu. É isso mesmo. Você deve estar pensando aí, Cristina, você tá louca? Como que eu vou ter gratidão por algo ruim que aconteceu? Como que eu vou ter gratidão por algo que se passou e que foi... Eu perdi algo por algo que foi muito prejudicial na minha vida. Sabe como que você tem gratidão?
com consciência. A gente precisa entender que aquilo que foi ruim, claro, foi ruim, foi, mas eu preciso entender que disso eu sou uma pessoa hoje diferente. Eu aprendi a lidar com questões emocionais minhas e dos outros de forma diferente. Ou não aprendi, né, gente? Porque tem gente que ainda não aprendeu. Quando eu olho para o meu passado com carinho, eu preciso entender que ele faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou, que nada do meu passado pode ser jogado fora. Eu, Cristina Long, sou feita das minhas memórias. Eu sou feita de tudo que eu passei, de tudo que eu vivenciei. Até as coisas ruins me ensinaram grandes lições na minha vida. As coisas que eu vivenciei, que não foram tão boas naquele momento, me trouxeram grandes aprendizados depois. É como um grande quebra-cabeça que aconteceu na minha vida. Então, quando a gente olha para esse passado com essa gratidão, porque eu aprendi algo que hoje me faz mais forte, eu entendi algo, hoje eu entendo que algo aconteceu e que por algum motivo, muitas vezes desconhecido, algum motivo até muitas vezes espiritual, eu não sei exatamente o porquê, mas eu aceito isso, eu solto. E quando eu solto, eu estou pronta para receber coisas boas, belas e novas na minha vida. Então, soltar esse passado é muito importante. Eu sempre digo que o passado, ele precisa ser visto com encantamento, com gratidão. As pessoas muitas vezes me perguntam, eu sou, por exemplo, divorciada, e as pessoas às vezes vão na minha casa e olham fotos do meu passado e falam, outro dia uma amiga me perguntou, nossa, essa foto do seu passado não te traz memórias ruins? Eu falei, muito pelo contrário, eu amo lembrar daqueles momentos, porque naquele momento foi bom. E naquele momento eu aprendi algo. Hoje eu só sou o que eu sou por causa do meu passado. Tudo que eu vivenciei, as pessoas que passaram pela minha vida são pessoas que me trouxeram grandes lições. Muitas dessas lições me trouxeram exemplos de como não fazer, de como não se comportar, de como não resolver as situações. Outros exemplos me trouxeram pedaços de um grande aprendizado maior, que se tornou maior depois com outro aprendizado. Ou seja, o nosso passado, ele precisa ser visto com gratidão. Ele não precisa me definir. Se eu fiz algo errado no meu passado, eu preciso entender que eu fiz por um único motivo. Eu fiz porque eu não sabia fazer diferente. Eu só fiz porque o único recurso que eu tinha naquele momento foi aquele. Porque se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse outro conhecimento, eu teria feito diferente. Por exemplo, eu vejo mulheres muitas vezes que fizeram, por exemplo, um aborto e elas se culpam muito. Mas você já parou para pensar que aquela mulher, naquele momento, ela não sabia como resolver aquela situação? Ou ela não tinha forças, ou ela não tinha apoio, ou ela não sabia como se apoiar em si mesmas. Em si mesma, porque quando a pessoa sabe se apoiar em si mesma, ela não precisa do outro, mas isso leva tempo, gente. Essa transformação leva tempo. Então, quando a gente passa por algo na nossa vida que a gente olha hoje e a gente fala, poxa, eu me arrependo, eu teria hoje feito diferente, isso acontece porque a sua consciência hoje é outra. Hoje o seu aprendizado está diferente, a sua visão sobre aquilo que passou é diferente. É por isso que, claro, você faria diferente. E é por isso que a gente não tem que julgar, é por isso que a gente precisa entender se alguém ainda está fazendo errado, é porque aquela pessoa não teve ainda a oportunidade de entender melhor, de fazer diferente. Então, esse passado, ele precisa ser visto com muito carinho. Gente, nós somos feitos de momentos. E a gente precisa vivenciar o nosso momento presente, esse é o mais importante. E se eu conseguir vivenciar esse momento presente livre emocionalmente, eu consigo construir um futuro baseado no conhecimento que eu ainda não tenho, que eu vou buscar. Quando eu me permito buscar esse conhecimento, a minha vida acontece, as coisas novas aparecem, as soluções aparecem. E é isso que eu faço lá na minha terapia, nas 10 consultas, onde eu vou transformar você, onde a sua vida vai mudar, porque nós vamos enxergar a sua vida de uma outra forma e os exercícios vão mudar profundamente aquilo que você sente a respeito do seu passado, de quem você é, e você vai ser uma nova pessoa. Então manda lá um oizinho pra gente no WhatsApp, eu vou te mandar as informações.
Nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. O telefone lá do consultório é 4327 4301, 4327 4301. E o meu site, cristinalong.com.br, está lá para você, tem lá os meus vídeos no YouTube, tem lá o meu canal no Facebook, é só Cristina Long. Lembra lá da moça da rádio, bota lá Cristina Long, Rádio Mundial, que você vai me achar com certeza. E, gente, eu espero você pro Happy Day, semana que vem, se você quiser participar, entra lá no site da rádio, rapidinho, faz sua inscrição. E eu recomendo para você que está passando por aquele momento onde você não está entendendo muito o que está acontecendo, entra lá no site Taroterapia online.com.br, é um site criado por mim, onde eu estou ali à disposição também para te ajudar, mas vai ter muitos consultores especializados, todos, gente, escolhidos a dedo, com muito carinho para vocês. Então, entre lá no site taroterapiaonline.com.br. E é isso, pessoal. Um excelente dia e até o próximo programa. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você